Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos positivos, como que gera o processo, qual a importância, o que isso tem a ver com propósito, engajamento, quanta coisa, Ueda! Na realidade, eu não sei se você já ouviu falar, já deve ter ouvido, né? Para que quando eu ministro muito treinamento há muitos anos, e era bem aquela questão, é importante a gente criar um clima organizacional, positivo, a gente se preocupar com o clima, porque onde a gente fica mais é no trabalho. Já ouviu essa? Talvez você já tenha até falado, onde eu fico mais tempo é no trabalho do que minha família e tudo isso. Agora, como gerar esses relacionamentos positivos? E eu começo falando do porquê gerar os relacionamentos positivos. Por que gerar? É necessário que a gente gere as nossas habilidades sociais. Sim, habilidades sociais. A quinta competência emocional que a gente trabalha, eu trabalhei no livro Competência Emocional Quanto Antes Melhor, e o Dr. Daniel Goleman trabalha nesse livro trabalhando com a inteligência emocional, que é um dos primeiros. Caiu um livro lá, caiu o livro do monge Anselm Grun, que a gente já tem um vídeo também que a gente gravou sobre ele, sobre não desperdice a sua vida. Nesse livro, Trabalhando com a Inteligência Emocional, Dr. Daniel Goleman, ele comenta sobre essa importância das habilidades sociais. E como que eu construo as habilidades sociais? Como eu construo os meus relacionamentos positivos? Uma das questões importantes é exercitando a nossa empatia, colocando-se no lugar do outro. Mas eu gosto muito de uma definição de empatia que diz o seguinte: é você respeitar o espaço do outro, respeitar o tempo emocional ou o tempo racional da outra pessoa. Sim, nós temos a tríade da empatia. Já ouviu da tríade da empatia? Muito legal, ó. Tríade da empatia, também no livro Foco, do Dr. Daniel Goleman, o livro azulzinho do Goleman, ele comenta tríade de empatia, a empatia cognitiva, empatia emocional. Então, vou dar um exemplo. Empatia emocional. Eu sinto o que você está sentindo. Essa pessoa então, dentro da comunicação não violenta, né? Essa pessoa sente uma emoção que está lá. Ou ela começa, aí eu vou para a empatia cognitiva. Ela entendo a perspectiva dessa pessoa, essa necessidade dessa pessoa. Então, quando eu exercito a empatia, esses dois pilares são importantes, mas nós temos o terceiro, que é a manifestação, que é da manifestação da empatia, que é a compreensão empática. É quando eu falo algo ou eu tenho um comportamento empático e lembro, o silêncio também é um comportamento empático, é uma atitude empática. Sabe aquelas pessoas, não quero falar, e aí você fica falando, e pior é dar conselho, né? Empatia não é dar pitaco, empatia é compreender, é validar. Então, a gente está falando de relacionamentos positivos, então um dos sinais que realmente você tem relacionamentos positivos na sua vida é praticando a musculatura da empatia. Um segundo sinal para que você também possa observar, vou até anotando, porque às vezes eu esqueço em qual número que eu estou, né? Então, o segundo que a gente também pratica é a gente observar se eu, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, porque primeiro eu preciso me autoconhecer. Então, quanto mais você se autoconhece, os seus relacionamentos são mais positivos, você tem mais habilidades sociais. O autoconhecimento, uma das ferramentas maravilhosas e mais assim assertivas que eu trabalho muito, é a ferramenta do DISC. Né? Se você quiser conhecer mais, a gente depois vai deixar aqui na inscrição, na descrição do canal aqui, também uns links, tudo isso, mas nós temos vários vídeos sobre o DISC no nosso canal, que é uma estratégia, até eu falo que até uma ferramenta muito importante que é desenvolvida sobre o perfil comportamental, perfil do comportamento. Não é que a pessoa não que o EDA é, mas nós temos nosso perfil comportamental, ora, no momento dominante, influente, estabilidade ou segurança e conformidade. Por isso que é o acrônimo. O que é o acrônimo? É a primeira letra dessas palavras: dominante, influente, segurança ou estabilidade em inglês, e conformidade ou cautela.
Então, nesse processo do DISC, quando você se autoconhece, né? Então, eu me autoconheço, eu trabalho, eu tenho um perfil comportamental influente, mais de comunicação para fora, e eu vou conversar com uma pessoa, se eu estou trabalhando na liderança, ou me relacionar, que tem uma comunicação mais interna, mais uma característica muito próxima, né, do S de segurança, do C do perfil comportamental conformidade. Então, nesse momento, eu não fico julgando a outra pessoa, eu valido o perfil comportamental dessa pessoa. Então, isso vem ao encontro de você gerar um processo empático que gera o processo da empatia. Na prática é o seguinte, eu tenho um perfil comportamental muito diferente da outra pessoa, eu trago o chapéu do perfil comportamental da outra pessoa, visto aquele momento, valido aquele momento, ou trago óculos, né? Trago óculos para ver como é que essa pessoa vê, como que ela sente, o que ela está sentindo. Então isso vai gerando então esse relacionamento positivo. Então isso vai mantendo, né, o contato com essa pessoa. E para você manter o contato, o meu editor de vídeo fala, olha, se inscreva no nosso canal, para você manter o contato com a gente. E voltando então, esse é o segundo sinal que realmente você tem seus relacionamentos positivos. Um terceiro sinal muito bacana que eu gosto, porque assim, pessoas que gostam do que faz ou fazem o que gostam, geralmente têm relacionamentos bons com as pessoas que convivem. Você gosta do que você faz ou faz o que gosta, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Ou são os dois, né? São reflexões importantes para observar e isso tem muito a ver com o nosso Ikigai. O que é Ikigai? Ikigai é uma expressão japonesa que significa sentido da vida, nosso propósito. É um estudo maravilhoso que nós estamos cada vez mais aprofundando nas nossas, tanto nos workshops, eu utilizo muito no processo da mentoria, porque são 4 perguntas de autoconhecimento. Então o terceiro sinal é como que você anda com o seu Ikigai, né? Lembra como que foi a conexão que eu fiz? Geralmente pessoas que gostam do que faz ou fazem o que gostam, ela tende a ter um bom relacionamento com as pessoas. Você já teve contato com pessoas que adoram o que faz? Eu sempre dou esse exemplo. Lá atrás, quando eu trabalhava muito com franquias, durante um período profissional, eu atuei muito ministrando treinamentos para empresas, para franqueadoras, né? E aí participavam os franqueados, muitas franquias no segmento de varejo. Então eu trabalhei muito relacionando inteligência emocional e qualidade no atendimento. Ainda hoje a gente faz muito trabalho, principalmente hoje para os atendimentos online, né? para os saques, né? Para o pessoal do serviço de atendimento ao cliente. E eu sempre comentava com essas pessoas, relacionando a questão que a gente está observando do Ikigai, é quando você gosta do que você faz e você ama ou tem paixão por atender pessoas, você tende a ter um bom relacionamento tanto com o cliente interno quanto com o cliente externo e com as áreas afins. Então, observar o seu Ikigai, o que você ama, o que você faz bem feito, e você então é remunerado e pode deixar a diferença para as pessoas que atuam ao seu redor. Isso me fez lembrar de várias atividades que eu fiz, principalmente, profissionais maravilhosos que trabalham no atendimento de empresas ligadas à saúde, né? Convênios médicos, assistências médicas e tal. São profissionais extremamente conscientes de que do outro lado, né, tem vidas. E é muito bonito ouvir dessas pessoas que trabalham nesses atendimentos, e até na época eu falava assim, nossa, você tem consciência muito do seu Ikigai. E ela fala assim, onde eu compro isso? Falei, não, você atua no seu Ikigai.
quando você trabalha com as suas planilhas, né, você movimenta não apenas número, mas tem famílias aqui, e ela faz muito bem feito, ela gosta, tem talento mesmo de traduzir aquelas informações, de ouvir, tem o talento da escuta. Então, um outro sinal também é a questão da escuta ativa. Então, a gente falou, né, da questão da primeira, né, que a gente tem todo um processo de a gente relacionar o nosso atendimento com o processo da empatia, das nossas habilidades sociais, de você entender, né, o que realmente você faz e o que você tem de ponto forte, de o que você faz bem feito. Por isso que o Ikigai, eu gosto muito de relacionar o Ikigai com o flow, né? Então, e aqui eu já vou perdendo dos sinais aqui, o quanto que você percebe, mas quando você tem uma relação com o seu flow e o seu Ikigai, é muito bacana. Ó, eu gosto do que faço, faço bem feito e eu deixo legado, tem um objetivo, tem uma meta muito grande, um propósito. Então, isso tem um relacionamento com o flow, porque um dos principais indicadores do flow é quando tem um encontro entre os meus pontos fortes, as minhas competências, as minhas habilidades, quando o meu conhecimento agrega valor a um desafio, a um propósito maior. E esse propósito, quando a gente fala propósito, fala, não, eu vou mudar o mundo. Não, o propósito de repente é aquele cliente, naquele momento, você gerar qualidade de vida. Isso me lembra uma das pessoas, eu tenho muito contato com o ambiente da área da saúde, me lembra uma profissional, eu esqueci o nome, me perdoe, a profissional que recebe os pacientes que vão fazer algum procedimento médico, uma cirurgia, tem o processo da maternidade, tudo isso. Eu lembro de uma profissional que ela tinha uma relação muito bacana e ela amava o que tinha um talento de ter essa escutativa. Então, de uma escutativa de ela recebia então o pessoal de procedimento, de cirurgia, de repente um casal que eu vi, casal de idosos, ela atendia de uma forma, com tom de voz, falando, conversando, tal. E depois de alguns momentos ela foi atender um casal que estava indo para a maternidade daquele hospital, né, daquele complexo médico. E ela tinha esse talento, esse ponto forte de, olha lá, nós começamos com a empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Mas para você se colocar no lugar do outro, é importante ter então a escuta ativa. Vocês perceberam o quanto que é importante a gente observar que relacionamentos positivos não vem assim, né? Falar, pode até ser, né, que a pessoa tem esse talento, a gente fala, né, tem o GPS bem ativo. O que é GPS, Ueda? É o guia de pensamento e sentimento. Então a pessoa, sabe aquela pessoa que tem um radar empático, né? Esse termo radar empático é do professor, do próprio Daniel Goleman. Pessoas que têm esse radar empático, aquela pessoa que consegue perceber. Eu falo que eu fui levar minha mãe para fazer os exames laboratoriais, e a coordenadora daquele atendimento, ela coordenava, assim, ela tinha um radar empático fantástico, ela percebia se estava demorando ou tal pessoa estava perdida. Nossa, fantástico. Uma profissional, assim, depois eu fui rapidamente, encontrei com ela no corredor, dei esse feedback. É sempre isso é bom. Por quê? Feedback de reconhecimento. Feedback de reconhecimento é um índice bacana para observar se você tem sinais para relacionamentos positivos. Porque, pessoal, eu lembrei agora de uma história, isso também, um tempo atrás, na sala de treinamento, eu encontrei, assim, sabe aquelas empresas que tem vários prédios, assim, maravilhosa essa empresa, nós fizemos vários trabalhos, e a gente encontrava, era muito legal, a Rádio Peão do Bem. Já teve Rádio Peão do Bem? Ficamos lá nessa empresa quase 2 anos atuando, assim, não direto, mas mensalmente era 2, 3 treinamentos. É uma empresa genial, tem até uma universidade corporativa, tem um prédio, né, tem um salão, mas muito bem. E a gente iniciou fazendo um trabalho de liderança lá, trabalhando líder coach, liderança positiva, nós chegamos até um momento de também trabalhar bastante as primeiras conexões com o Ikigai e tal. E eu lembro que no início, assim,
era um tema novo, né? Porque eles trabalhavam quase que 80% do treinamento com treinamentos técnicos. E nós ingressamos lá com os treinamentos comportamentais. Então, no início, né, não era assim muito, assim, tinha, sim, a determinação, né? A determinação não, mas a recomendação dos líderes liberarem, né, os profissionais, as profissionais para participar. Mas no início era assim, o pessoal de gestão de pessoas, né, lá chamava talento humano, tinha que ligar para os gestores liberarem e tal. Isso foi na primeira semana. Na segunda semana, já começou a ter lista de espera. Isso é muito bacana, porque a Rádio Peão começa a ter essa reflexão. E eu lembro que nós almoçávamos também no restaurante corporativo. Eu lembro que no segundo ou terceiro mês, a nossa mesa era assim, era nós e o pessoal de gestão de pessoas conversando. Eu lembro que no terceiro mês já começou a participar gestores, olha que legal, gestores, assim, gerentes, já querendo fazer o lobby para poder participar, eles poderem participar, né? Ou liberar mais para que pudessem inscrever mais participantes. Essa é a corrente do bem. Mas onde que eu quero chegar nesse processo? Lembra que eu falei que as pessoas, elas sempre a gente fala, o tempo que eu fico mais tempo com o meu trabalho do que com a minha família. Então, por isso que é importante criar um clima positivo, uma cultura positiva no ambiente organizacional. E por isso que é importante a gente investir na questão de perceber se quando a gente começa a trabalhar, que a gente quer gerar uma equipe engajada, é necessário ter esses relacionamentos positivos. E tem uma hierarquia que eu gosto muito de compartilhar, principalmente quando a gente está nesses workshops de liderança e também para os meus mentorados que são executivos, que dizem que eles ou elas reclamam às vezes assim, minha equipe não participa, a minha equipe não fala, até em casa, né? Até eu tive um advogado, um mentorado, genial. A gente fala que na mentoria a gente também aprende muito. Era um advogado de assim, uma carreira fantástica. E ele até comentou, falou, Ueda, quando eu compreendi que a comunicação só vem se eu investir no espaço de confiança, até mesmo em casa, com os meus filhos, com as pessoas que convivem comigo, eles começaram nós tivemos mais oportunidade de se comunicar. Por quê? É o seguinte, nós temos, para você chegar, imagine uma pirâmide, tá? Uma pirâmide. E o topo aqui é entrega de resultado, né, excelência, performance, o que você quer entregar. Mas aqui nós temos alguns momentos. O primeiro momento, a base aqui, é gerar um ambiente de confiança. Para gerar, então, comunicação, para que as pessoas participem. E a partir do momento que elas participam, elas começam a vestir a camisa. Tem uma questão muito bacana nesse movimento. Quando elas participam e começam a vestir a camisa, elas ou eles se tornam dono do projeto, tornam-se pai e mãe desse projeto. E aqui gera o processo do engajamento. Mas o que é importante perceber que a questão do flow, quando a gente traz a questão do fluxo, em todo treinamento, em todo diálogo, eu falo muito sobre o Ikigai e sobre o flow. Porque quando você vamos lá, você investiu no ambiente de confiança. Quando você investe num ambiente de confiança, por exemplo, eu já falei, feedback, reconhecimento é onde a gente também investe, porque muitas vezes a gente só trabalha feedback de correção. Antes de correção, a gente tem que trabalhar o feedback de desenvolvimento. É racional, pessoal, é lógico. Eu não consigo trabalhar um feedback, é injusto gerar um feedback de correção se eu não trabalhei um feedback de desenvolvimento, se eu não desenvolvi, se eu não deixei claro quais são as regras, quais são os valores e tudo isso. Mas voltando, a questão de você gerar participação das pessoas, quando eu falo comunicação, é as pessoas participarem, aqui nesse momento, quando elas começam a participar e começam a vestir a camisa, ela começa a vestir a camisa porque elas são ouvidas e, de repente, um ponto forte, um talento, uma ideia que ela tem, ela está muito congruente a ela colocar também os desafios da área. Aqui também tem uma questão muito legal que as pessoas falam. Eu tenho professores, muitos amigos que são professores, inclusive tem um deles aqui que está descendo aqui para me ouvir. Aqui. Ele passou aqui para a gente trocar alguns livros aqui, né? E não é isso, professor, que acontece? E às vezes o professor fala, ninguém participa da minha aula, tudo isso. É que às vezes a gente não abre a oportunidade para eles
colocarem as suas opiniões, fazerem as conexões internas, observarem o seu porquê, né? Como no Golden Circle, no Círculo de Ouro do Simon Sinek, que ele fala, né? Tem o que, como e o porquê. O porquê fica bem no meio. Eu estou carregando essa ilustração em todos os locais. Se eu encontrar na minha bagunça aqui, é assim, o porquê fica no meio. Imagine 3 círculos. O porquê no meio, o como o como e o que. Eu vou procurar aqui. Acho que está aqui essa ilustração. Se não tiver, mas a gente observa nessa bagunça organizada, né, professor? É bagunça de... aqui, ó, encontrei aqui, ó. Por quê, como, o quê? Então eu estou falando dessas reuniões. Então eu vou dar um exemplo desse meu mentorado que esteve conosco há um tempo atrás. Quando eu dou abertura para as pessoas falarem do porquê que elas fazem o que elas fazem, o porquê de repente isso pode impactar num atendimento, porquê de repente isso... Eu deixo o que e o como, que é um racional, e trago o porquê que é emocional. Quando gera emocional, gera o envolvimento. Então, o aluno está participando, né, professor? Então, ele chega e fala, então esse cálculo, o professor de engenharia aqui, então eu vou falar besteira, mas esse cálculo a gente faz porque a trajetória que de repente pode estudar sobre os foguetes, eu falo sobre os foguetes porque minha filha também está estudando isso, ou então a trajetória, a curvatura, tal. Aí ele aluno ou ele colaborador faz as suas próprias conexões e quando faz as próprias conexões vai gerando significado. Aí está o ponto alto, um ponto fantástico do processo do flow. Quando a própria pessoa gera o seu significado, seu combustível emocional, seu combustível de engajamento. Então, quando vem ao encontro desse processo, com certeza, seus relacionamentos são positivos porque você vai contribuir com o outro, você percebe que informação não é poder, o que é poder você é gerar conexão. Então isso é muito importante. E um outro aspecto do sinal, que aqui foi uma das razões também, porque eu estava ouvindo um podcast de 2 professores geniais, que lembrou um grande pensador, o Alvin Toffler. O Alvin Toffler, ele falava o seguinte, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e não sabe ler ou escrever. O analfabeto do século XXI é aquele que não consegue aprender a desaprender para reaprender. Ueda, que maluco é isso? Sim, tem gente que o copo está muito cheio em sala de aula. Mentoria não, porque a gente já conversa, já logo no início, a gente tem um processo que tem que ter mindset de crescimento, mindset de mudança. Mas em sala de aula, em muitas oportunidades, tem muita gente com o copo muito cheio, já vem com verdades e não consegue desaprender, ou seja, deixar espaço para reaprender. E hoje a gente precisa, pessoal, porque olha, imagine, por que eu tenho tanto caderno aqui anotado, ó, esse é um caderno, esse é outro caderno, esse aqui está até com, né, até a capa até ficando apagada aqui, porque naquela época eu tinha que anotar, hoje eu anoto no telefone, né, uma amiga falou assim, eu preciso anotar o endereço, eu fui pegar o caderno e falei, não, ó, eu te mando o WhatsApp para o WhatsApp, você não tem um WhatsApp, você não conversa com você mesmo pelo WhatsApp, para não esquecer, é isso. Então, quando você percebe esse processo, é um sinal bacana para você observar se você vai ter ou não relacionamentos positivos. Desaprender, aprender a desaprender para reaprender. Por quê? Quando você tem esse mindset de crescimento, de reaprender ou desaprender para reaprender, você escuta melhor o outro. Quando você escuta melhor o outro, tem uma escuta ativa, você exerce a empatia. Quando você exerce a empatia, você exerce as habilidades sociais. Quando você exerce as habilidades sociais, você tem relacionamentos positivos. Então tem uma lógica desse processo que começa com o autoconhecimento, para gerando cada vez mais ação em conhecimento. Ou conhecimento e ação.